Salmo de número 63, a partir do versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, de onde não há água, para ver a Tua fortaleza, a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com as alegres lábios. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Se a sua Bíblia é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia comentada, alguma coisa assim, você vai ver que no título dessa mensagem, no título desse texto de Salmo 63, vai estar assim, ó: Deus anela pela presença de Deus. É o que está na minha, às vezes no teu vai estar palavras coincidentes. Embaixo está assim, ó: Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Davi estava vivendo um momento de incerteza na vida dele. Davi estava vivendo um momento de deserto, um momento de desânimo. E se você lê esse capítulo 63 de Salmos devagar, muitas vezes as pessoas falam: pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Por que ler rápido? A Bíblia não é uma coisa para você ler da forma que você lê um livro. Você tem que entender o que está sendo colocado ali, você tem que entrar no personagem. Se você entrar no personagem, você vai ver que já no primeiro versículo ele fala assim, ó: a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Ele está falando assim, ó: eu estou vivendo no deserto. E realmente ele estava numa terra deserta, mas a alma dele estava no deserto. Davi havia sido ungido, o novo rei de Israel, sim ou não? No lugar de Saul. Davi era um jovem, foi escolhido por Deus. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir Davi, Davi estava cuidando das ovelhas, e todos acharam que eram os primeiros filhos de Jessé, que eram homens de guerra, homens fortes, valentes. E no entanto Deus fala a velha colocação que é muito falada nas pregações, né? Onde Deus fala para Samuel: eu não olho a aparência, eu olho o coração. Não é nenhum desses. Aí Samuel vira para Jessé e fala assim: Deus não erra, e se Deus falou que o rei está na sua casa, o rei está na sua casa, e não é nenhum desses aí. Tem mais algum filho que o senhor não me apresentou, Jessé? Ah, tem um mirradinho, sardentinho, ruivo, que está cuidando das ovelhas. Manda chamá-lo. E quando chega, Davi é ungido rei. Davi é ungido por Samuel, que foi enviado por Deus para ser rei. Irmãos, o que eu quero que vocês entrem no personagem? Alguém chega para você e fala assim: eu vou te dar R$1 milhão. O que você começa a fazer, irmãos? Eu vou falar mais. Você vai e faz a fezinha lá na Loteria Federal. Eu acredito que ninguém é hipócrita e todos já fizeram. Irmãos, na sua imaginação, o que você fez? A fezinha, vai correr no sábado. Na tua cabeça, o que você já começa a fazer? Vou comprar isso, vou fazer aquilo. Irmãos, você já começa a viver. Eu vou falar por mim. Uma vez eu fiz, irmãos, e eu estava caminhando, e eu gosto de caminhar e orar, e eu pensando, eu falei: que desgraça que é isso? Nunca mais vou fazer esse negócio. Nem ganhei ainda, já estou sofrendo com o que eu vou fazer com o dinheiro. Falei: por que de paga que é isso? Por quê? Porque você começa a viver uma expectativa. Você começa a viver algo. Agora você imagina um jovem que é chamado pelo maior profeta que já tinha passado naquele momento,
pelo maior sacerdote, o maior líder religioso daquela época, Samuel. O cara vira um chifre de óleo em cima dele e fala assim: Deus te consagra rei. O cara começa a viver uma expectativa, irmãos e irmãs. O cara começa a viver um sonho, aquilo começa a maquinar na mente dele, no coração. Ele começa a imaginar grandes coisas, grandes feitos. E então ele é chamado por Saul para tocar a harpa, porque Saul começa a manifestar demônios, e ele tocava a harpa e o demônio, Saul acalmava, o demônio saía, e Saul começa a levar ele para a guerra como pajem de armas, e depois ele é esquecido novamente na casa dos seus pais. Aí ele vai levar a marmita, a refeição dos irmãos, na guerra, que eles estavam numa guerra, e ele escuta um filisteu gritando e falando e desafiando, e ninguém tinha condições de, não vou nem falar condições, porque muitos ali tinham condições, mas ninguém tinha ousadia para desafiar aquele gigante chamado Golias do filisteu. E então ele vai lá, e a Bíblia fala que com uma funda ele atira uma pedra, e a pedra pega no meio da testa, o filisteu cai de frente com o rosto em terra, e ele pega a própria espada do filisteu e corta a sua cabeça, é colocado como chefe dos exércitos, e ele começa agora a entender e a viver aquela expectativa, e fala: eu sou o próximo rei. E ele tinha a alegria de Saul, ele tinha a alegria de estar na presença do rei, e mais, eu vou falar para vocês, ele amava o rei Saul, e Saul também tinha uma admiração por Davi, e ele pensa: vai passar para mim a coroa, vai passar para mim o reinado. Só que daí entra um monte de dificuldades, irmãos, e isso na nossa vida nunca vai deixar de existir. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia e ouvir as pregações. Pessoas invejosas, pessoas que querem que você esteja bem, mas nunca melhor do que elas. Davi começa a vencer várias guerras, Davi começa a conquistar vários territórios para Saul, e as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aquilo começa a entrar no coração de Saul, aquela inveja, aquele medo de perder o reino. Irmãos, é engraçado que muitas vezes a gente tem medo de perder aquilo que não é nosso. Tudo é do mundo e tudo pertence ao mundo, mas as pessoas acham que elas são eternas. Haja visto a polarização que está na política, tudo pelo poder, tudo para se manter à frente das coisas. Irmãos, pelo amor de Deus, que podridão que é isso, que dificuldades que é isso. Um vota nesse, o outro vota naquele, o outro dá marmita para uma porque não vota na outra, e, meu Deus do céu, que loucura. Mas agora Davi, irmãos, começa a ser perseguido, começa a ser caçado, irmãos, e ele, temendo a sua vida, ele ganha uma guerra, e ele vai para um deserto, e ele fica ali por algum tempo. Eu quero até ler com vocês 1 Samuel, capítulo 23, volte um pouquinho a sua Bíblia aí comigo, 1 Samuel, capítulo 23, ele vence uma guerra, e ele vai com o seu exército, com as suas tropas, porque ele era um dos líderes de tropa, existiam outros líderes, e ele vai para um lugar chamado Keila, uma cidade chamada Keila. Irmão, sabe o que é engraçado? Davi consulta a Deus neste lugar. Davi chama Abiatar, que era o sacerdote, que havia fugido de Jerusalém até Keila para seguir com Davi. No seu momento de deserto, no seu momento de dificuldade, Deus sempre vai preparar pessoas para te ajudar. Deus sempre vai preparar pessoas para, como Moisés, você continuar com as suas mãos levantadas. Deus sempre vai ter na sua vida, Deus sempre vai ter pessoas para te segurar as mãos,
para você não desanimar. E Abiatar chega diante de Davi, Davi fala: dá o éfode, dá o éfode. O éfode é uma capa sacerdotal, que você coloca por cima da roupa, ela não tem as mangas, nós conhecemos por colete, e ele tem as 12 pedras lá, safira, jasmim, eu não lembro lá o nome das pedras, e ele coloca o éfode, irmãos, e ele ora, e ele fala com o Senhor. Eu quero até ler para vocês, para a gente não se perder, versículo 9, 23, 9, sabendo pois Davi que Saul maquinava mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Davi estava cheio de dúvida, porque Davi amava Saul. Irmãos, eu gosto de um capítulo de Salmo 53, se eu não me engano, depois eu confirmo para vocês, onde Davi fala assim: se fosse o meu inimigo, eu estaria preparado com a espada. Se fosse o meu adversário, eu estaria pronto para enfrentá-lo. Mas quem veio contra mim era meu irmão, que junto comigo recostava a cabeça diante do Senhor, e eu não estava preparado. Irmãos, quem estava contra Davi era Saul, o cara que ele ajudava com a harpa, o cara que ele vencia guerras para Saul. E ele fala: Senhor, ele vai vir, ele vai destruir a cidade de Keila, porque eu estou aqui, ele vai me destruir, os servos, os cidadãos de Keila vão me entregar para ser destruído por Saul. Versículo 11, aqui eu já li, né? Não li. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze saber o teu servo. O que o Senhor disse? Descerá. Ou seja, Davi, Saul vai vir para te matar em Keila. Aí ele continua: disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila? No final, entregarão, vão te entregar. Aí ele continua: então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele, e Davi permaneceu no deserto. Um cara que tinha sido ungido rei, um cara que com certeza gerou expectativas em seu coração, e vale lembrar, Davi devia ter, sei lá, aqui uns 25 anos para menos, um cara cheio de sonhos, um cara cheio de energia, um cara cheio de virtude, mas agora estava passando um momento de deserto. Mas sabe o que é legal a gente ler nas histórias da Bíblia? O final do versículo 14: porém Deus não entregou na sua mão. O que isso aqui quer dizer, irmãos? Deus não permitiu que Davi morresse, Deus não permitiu que Saul matasse Davi, Deus não permitiu que Saul chegasse até Davi. Por mais que Davi estava vivendo a pior fase da vida dele, como ele fala lá no Salmo 63, um momento de deserto, um momento de sequidão, falta de água, momento onde a alma dele estava abatida, mas Deus não permitia que o inimigo o destruísse, Deus não permitia que o inimigo tirasse a sua vida. Irmãos, o que nós lemos em Salmo 63, Davi escrevendo, era a sua situação atual, era o seu momento naquela hora, era o seu deserto, não tinha o que fazer, tinha sonhos, tinha potencial, tinha,
mas aquele momento era o seu momento atual, aquele momento era um momento de sofrimento, era um momento de angústia, e não tinha o que fazer. E voltando para o versículo 63, irmãos, eu quero ler o versículo 2, o capítulo 63, eu quero ler o versículo 2 novamente. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como eu te vi no santuário. Irmãos, Davi tinha tido experiências com o Senhor lá em Keila, sim ou não? Irmãos, ele perguntou para Deus, e Deus falou: ele quer te matar. Ele perguntou para Deus: o povo vai entregar? Vai entregar. Ele falou com Deus e ele teve momentos na presença do Senhor. Ele estava vivendo naquela atual situação, no Salmo 63, um deserto, uma sequidão. Acredita-se que necessidade de bens materiais, necessidade de comida, e também naquele momento Deus não falava com ele. Então ele está lembrando de experiências que ele teve anterior. Ele fala assim: como eu te vi no santuário, como eu te vi lá atrás, Senhor. O problema do deserto, irmãos, é que muitas vezes, quando nós estamos no deserto, o inimigo é astuto e ele te faz lembrar daquilo que já foi bom na sua vida, daquilo que um dia você já viveu de bom. Irmãos, o inimigo ele é astuto. Você está passando pelo teu deserto, você está passando pela sua pior situação, a pior fase da sua vida. O que ele faz? Ele faz você ir lá atrás, quando você estava bem, quando você estava... Irmãos, às vezes eu tenho que conseguir passar isso para vocês se colocar no lugar do personagem. Vocês imaginam Davi tocando harpa para o rei, irmãos? Era o rei Saul. Ele comia bem, sim ou não? Ele se vestia bem, sim ou não? Vocês acham que aquele povo da rainha lá que morreu, Elizabeth, que era mais ou menos o que Davi vivia, os servos da rainha, vivem mal? Comem mal? Não sei se vocês sabem, mas o protocolo, eles têm direito a chegar perto do caixão e velar a rainha. Vocês sabiam disso? Eles têm direito, ninguém mais tem. Mas os servos, as pessoas que trabalhavam para a rainha, próximo a ela, eles têm direito de se despedir dela. Vocês imaginam Davi, irmão, se lembrando: meu Deus, eu estava no palácio de Saul, eu comia bem, eu vivia bem, eu tinha mulheres, que naquela época era muito falado disso, eu tinha serviçais, eu era chefe do exército, eu conduzia um exército, e agora eu estou aqui, nesse deserto, fugindo para não ser morto. As experiências que eu tive com o Senhor foram lá em Keila, experiências anteriores, mas a minha atual é um momento de seca, onde eu não ouço Deus, tenho falta de água, tenho falta de alimento, não tenho onde dormir. Irmãos, literalmente ele estava no deserto de Judá, morava em cavernas, caverna de Adulão, que é tão conhecida. Não é diferente para nós, irmãos, mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente não olha com os olhos espirituais. E eu gosto do que foi escrito lá por Samuel: porém Deus não o entregou nas mãos de Saul. Deus guardava a vida de Davi, por mais que ele estava vivendo aquele momento de fraqueza, aquele momento de dificuldades, Deus guardava a vida de Davi. Davi fala: eu quero ter experiências contigo como eu tive no santuário. Davi estava se lembrando de experiências anteriores, de situações anteriores, e isso, irmãos, muitas vezes acaba com a gente. É por isso que muitas pessoas se matam, é por isso que muitas pessoas tiram a sua própria vida, porque elas não conseguem entender que o deserto é necessário.
que o deserto é aprendizado, que o deserto é um momento que você tem que viver. Irmãos, Davi tinha projetos, Davi tinha sido ungido rei, Davi tinha potencial, Davi tinha propósito, Davi tinha tudo, era jovem, a sua mente imaginava coisas grandes e tremendas, e eu acredito que ele imaginava tudo isso com Saul, ele imaginava tudo isso com o seu amigo Saul, mas agora o momento atual dele era deserto de Judá, perseguido por Saul, perdeu todas as regalias, perdeu todo o conforto, perdeu até a presença do Senhor, porque Deus estava tratando com Davi, Deus estava falando com Davi, e para isso, irmãos, Deus é bom. Nós erramos, nós homens, porque em vez de nós deixarmos os nossos filhos padecer para aprender o que é a vida, nós queremos fazer. O que eles fazem? Não dão valor, porque recebeu de mão beijada, recebeu fácil, mas Deus não. Deus coloca você no deserto e fala, você vai aprender, e quanto maior o tempo de aprendizado, maior o poder investido na sua vida, maior coisas você vai alcançar. Quanto maior o tempo teu de deserto, maiores serão as suas conquistas. Mas nós precisamos entender, versículo 5, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará, com alegres lábios. De uma forma simples para a gente entender esse versículo, Davi está relatando esperança. Eu espero ainda viver tudo aquilo que me foi prometido. Eu ainda espero, com lábios alegres, te louvar. Irmãos, na hora do deserto, muitas vezes você não está feliz, não. Ou alguém aqui passa pelo deserto feliz e cantando? Não. Chorando, lamentando, reclamando muitas vezes. Ele fala aqui, ó, a minha alma se fartará. Fartará está na conjugação do verbo de alguma coisa que ainda vai acontecer. Davi tem esperança de Deus mudar a história dele. Davi tem esperança de Deus transformar a vida dele. Para vocês terem uma ideia, volte um capítulo para trás aí, no capítulo 62, versículo 5, olha o que Davi faz, ó minha alma, espera em Deus, porque dele vem a minha esperança. Irmãos, ele está falando para a alma dele, ele está falando para dentro do coração dele, para a mente dele, ele está falando com ele mesmo. É a mesma coisa de hoje, nós olharmos para o espelho e falar assim, pastor Júnior, espera, minha alma aguarda. Você está no momento teu atual de deserto, você está no teu momento atual de dificuldades, você está no teu momento atual de sofrimento, de sequidão, de não ouvir a Deus, mas espera. Você já viveu grandes coisas, você já viveu grandes milagres, grandes sinais, você já teve grandes conquistas, mas agora é hora de esperar. Acalma. Eu sei que você quer desistir, alma, eu sei que você quer parar, eu sei que dentro da tua cabeça você quer tirar a sua vida, você quer se jogar de um viaduto, se enforcar, você quer dar um tiro na sua cabeça, você quer fugir, mas para, porque ainda vai viver os milagres, ainda vai viver as promessas, ainda vai se fartar, ó alma, espera, mas muitas vezes nós não temos a sabedoria de parar e falar com o nosso coração, e falar, cala a boca, para de gritar na minha mente que eu não vou conseguir, para de gritar na minha mente que eu não vou alcançar, que eu não sou capaz, para
para, porque ainda eu vou viver os teus milagres. Davi olha para a mente dele, Davi olha para dentro de si e fala: quieta, alma, para, eu sou rei sim, eu vou viver milagres sim, eu vou ter experiências com Deus sim, eu estou passando por um momento de deserto, eu estou passando por um momento de aflição, mas ainda vou alcançar, ainda tem esperança. Querendo ou não, irmãos, ele estava olhando para dentro de si, para si mesmo e falando assim: isso que eu estou vivendo agora não é o meu fim, isso que eu estou vivendo agora não vai acabar comigo, mas ainda eu vou conquistar, ainda eu vou alcançar. Irmãos, tem momentos que você tem que parar, olhar para o espelho e falar com você mesmo, porque a sua mãe não é o problema, o seu pai não é o problema, o seu cônjuge não é o problema, o seu patrão não é o problema, a sua empresa não é o problema, a sociedade não é o problema, o governo não é o problema, sua cabeça é o problema, a sua alma é o problema, a sua imaginação é o problema. Mas muitas vezes, irmãos, deixamos ser tomados por isso. Versículo 6 do capítulo 62 de Salmos: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Não vou fugir, não vou tirar a minha vida, não vou me matar, não vou desistir, porque Ele é minha rocha. Por que as pessoas desistem, irmãos? Porque não estão focados aqui, não estão firmados na rocha que é Cristo, e acabam por viver uma vida vazia, como a Simone falou da música lá, que fala que só Jesus enchia a vida dele. Olha o que ele fala no versículo 10: não confieis na opressão. O que o diabo fica fazendo, irmãos? Na tua mente, no teu coração? Oprimindo. Você não pode, você não consegue, você não tem estudo, você não vai dar certo, seu casamento acabou, sua vida financeira está destruída. Ele fala aqui, não confie na opressão. Ele está falando com ele mesmo, irmãos. Aí ele continua: nem vos desvaneceis na rapina, se as vossas riquezas aumentam, não ponham nela o coração. Irmãos, o cara tinha tanta esperança de uma transformação de vida, que ele já estava falando até do momento que ele ficar rico. Ele fala assim, se um dia Deus me permitir ter riquezas, que isso não entre no meu coração, que isso não me tire da tua presença, que isso não me tire das tuas promessas. Momentos de deserto nós vamos ter. A situação atual de Davi era deserto. As suas experiências anteriores era de unção de rei, de viver como um rei ao lado do rei, de comer bem, de se vestir bem, de liderar exércitos, ganhar guerras, de ouvir Deus falar lá em Keila, cortar a cabeça de Golias numa guerra, onde ele não tinha condição nenhuma de ganhar. Quem ganhou aquela guerra foi o Senhor. Mas agora, irmãos, a alma dele estava atacando ele, porque não era o que ele estava vivendo, não era a situação atual dele. Eu não sei se vocês entenderam, mas em 5 versículos eu estou falando com vocês de presente, passado e futuro. Em 5 versículos, Davi relata o presente, aquilo que ele estava vivendo, o passado, aquilo que ele já havia vivido, e o futuro que ele esperava. Irmãos, assim deve ser as nossas vidas. Sem lutas não existe vitória.
A Bíblia fala, e é engraçado que ele fala assim: mostra a tua fé, e eu te mostrarei o quê? Obras. Eu tenho fé, pastor, mas a primeira luta desiste. Eu tenho fé, pastor, mas a primeira dificuldade cai. Eu tenho fé, pastor, mas a primeira tentação que vier não tem fundamento. Essas pessoas, irmãos, Jesus relata muito claro lá nos evangelhos, é a semente que caiu numa terra sem fundamento, até cresceu, só que o primeiro vento, a primeira tempestade, a primeira dificuldade, a pessoa cai. Agora, aqueles que a terra é boa, irmãos, produz bom fruto, tem experiências para contar. Nós precisamos aprender a confiar nesse Deus que nós servimos, irmãos. Quarta-feira, quem estava aqui na quarta-feira escutou a pregação. O rei Ben-Hadad, rei da Síria, havia cercado Jerusalém, e já fazia algum tempo que aquele cerco acontecia, e a comida acabou, já não tinha mais comida, nem para os animais, nem para as pessoas, a ponto de uma mulher combinar com a outra: vamos matar o seu filho hoje, nós comemos ele, e amanhã nós matamos o seu e come ele, para a gente não morrer de fome. E aí eles chegam em Georão, e a mulher fala assim: faz justiça, o rei, porque eu e essa mulher fizemos um combinado, e ontem nós comemos o meu filho, e hoje, a hora que nós fomos cozer o filho dela, ela não quis não, escondeu. A Bíblia fala que Georão rasgou as suas vestes e mandou matar Elias, o profeta que havia dito que haveria aquela seca, aquela dificuldade, aqueles problemas. E a Bíblia fala que a hora que as pessoas, os soldados que estavam indo para matar Elias, chegaram na cidade, Elias falou assim: fechem as portas, porque essas pessoas que estão vindo aí, estão vindo para me matar, mas fale para elas que amanhã cedo vai ter fartura, amanhã cedo vai ter prosperidade, amanhã cedo vocês vão se comer tudo que imaginar, a ponto de sobrar. Ele fala as medidas lá, mas eu não lembro agora. E então o chefe do exército fala assim: mas como pode isso, Senhor? Isso não pode acontecer. Ele fala: porque você duvidou? Você vai ver, mas não vai comer, e nunca mais vai ver nada. E irmãos, não saíram para a guerra, não pegaram espadas, não fizeram nada. A Bíblia fala que Deus fez com que os sírios e Ben-Hadad ouvisse um som como de carros de guerra, como de homens que estavam indo para guerras, e cavalos e cavaleiros, e com medo, porque eles disseram uns para os outros assim: eles alugaram o Egito, eles alugaram os heteus para vir contra nós, e nós vamos morrer tudo aqui agora, vamos embora, vamos fugir. Com medo fugiram. O que eu disse aqui na quarta-feira, irmãos? Qual foi o intuito da palavra na quarta-feira? Cuidado com a sua imaginação. Eles imaginaram, irmãos, não tinha guerra, não tinha cavalos, não tinha cavaleiro, não tinha nada, um barulho, e eles imaginaram 1 milhão de situações, deixaram tudo e fugiram. Se vocês quiserem ler depois, 2 Reis 7, capítulo 7, tinha 4 leprosos na entrada da cidade, que eles não ficam dentro da cidade de Jerusalém, eles ficam lá fora. Um olhou para o outro e falou assim: estamos morrendo, se nós entrarmos na cidade nós vamos morrer junto com eles, porque lá não tem comida. O único lugar que tem comida é lá nos sírios, lá no acampamento deles. Só que se nós for lá, eles vão matar a gente também. Só que se nós morrer, nós morreu, porque nós vamos morrer de uma forma ou de outra. Vamos lá, e vamos ver se eles não dão comida. E os 4 leprosos chegaram lá, não tinha ninguém, tinha comida, tinha cavalo, tinha as tendas, tudo estava lá, menos os sírios.
comeram, se fartaram, levaram ouro, levaram prata embora, os 4 leprosos, depois voltaram, comeram de novo. Aí um olhou para o outro e falou: gente, a cidade está morrendo de fome, vamos lá avisar eles para eles virem comer também. Correram lá em Jerusalém, avisaram o rei, e o rei falou: podem ir lá então e comem, e desfrutem do que eles deixaram para trás. E quem que abriu o portão de Jerusalém, irmãos? O guarda que havia duvidado lá de Elias. O que aconteceu com ele? Você já viu o povo com fome, irmãos? Há quem diga que vira animal. Há quem diga que vira animal, a ponto de comer o próprio filho. Atropelaram o guarda, mataram ele. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que existe esperança. Por mais que o povo estava sofrendo lá, por mais que o povo estava passando fome, comendo o próprio filho lá para se alimentar, havia esperança. Deus deu condições para eles alcançarem aquilo que necessitavam. Esse deserto que você está passando não é o teu fim, mas se você deixar, como eu já preguei aqui umas 4, 5 semanas atrás, o diabo fazer ninho na sua cabeça, você está enrolado, porque você vai desanimar, você vai parar. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas eu até anotei algumas coisas aqui para vocês. Eu venho falando desde o começo dessas ministrações, o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, morreu Saul, Davi assume como rei, ele reina 7 anos nas tribos de Judá, e depois 33 anos como rei de Jerusalém, 40 anos ele reina. Com 30 anos, Jesus começa o seu ministério, sim ou não? Assim como Davi, Jesus também foi rei e foi perseguido, sim ou não? Eu vim para o que era meu e os meus não me receberam. João capítulo 1, versículo 11. Assim como Davi, Jesus também foi perseguido. Segundo, isso você pode ler lá em Lucas capítulo 2, versos de número 11 e 12. Onde Jesus nasceu, irmãos? Na cidade de Davi. Qual que é a cidade de Davi? Belém. Belém Efrata. Davi veio de lá, Jesus também veio de lá. Assim como Jesus, Davi era pastor de ovelhas. E Jesus, o que ele fala? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Davi derramou muito sangue para conquistar os reinos para Israel. Davi derramou sangue de muita gente nas guerras para conquistar tudo que o judeu tem até hoje. Perde reconquista, mas Davi foi o cara que uniu as tribos. Jesus derramou o próprio sangue para que nós tivéssemos vitória sobre o pecado e pudéssemos prevalecer. Muitas vezes a gente não entende aquilo que nós estamos passando, mas assim como Jesus, assim como Davi. Agora vamos voltar. Semana passada nós falamos de Moisés. Moisés foi guardado da morte dos inocentes, assim como Jesus foi guardado lá no Egito. Vamos voltar um pouquinho mais. José, que foi vendido por moedas de prata, assim como Jesus também foi vendido. Mas o que eu quero dizer para vocês, para a gente orar, todos venceram, todos alcançaram as promessas, todos alcançaram aquilo que Jesus tinha para eles. Mas pastor, no Antigo Testamento não era Jesus, era Deus. Jesus estava com eles em todos os momentos. Jesus andava com eles.
Em Hebreus fala, a rocha que andava no deserto era Cristo. Jesus estava com eles. Jesus está conosco, irmãos. Jesus está contigo, está comigo, está com esta igreja. Jesus não mudou, mas muitas vezes o que nós estamos fazendo é de uma forma errada. E eu quero dizer para vocês, antes de nós orarmos, fuja, mas fuja com todas as forças e com toda a virtude que você tem das palavras: Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus já te deu, é teu, basta você falar com a tua alma, basta você falar com você mesmo e falar: para, aquieta, já foi me dado, já foi me confiado. Mas as igrejas aprenderam que dizendo para as pessoas: Deus vai te dar, Deus vai fazer, as pessoas, ai, glória a Deus, aleluia, e vivem uma ilusão, e vivem um problema. Fuja do Deus vai te dar, fuja do Deus vai fazer. Ele já fez, Ele já entregou o seu Filho na cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, para que você tenha vitória. Basta você, acalma minha alma, aquieta, eu estou passando, eu estou vivendo, mas existe esperança, existe milagres, e nós vamos vencer, e nós vamos comer bem, e nós vamos viver as experiências do passado em dobro, triplo, quadruplicado, de todas as maneiras possíveis. Mas fuja do Deus vai fazer, Ele já fez. Não limite a ação do seu Deus. Davi não estava jogando problema nas autoridades, Davi não estava jogando problema nas pessoas. Davi olha para ele mesmo e fala assim: ó, ainda vai ter esperança, ainda vou viver milagres. Nós temos que entender, irmãos, que tudo que nós passamos é um processo, é um momento. Tudo que Davi passou era um processo, tudo que Davi passou era um aprendizado, tudo que Jesus passou era necessário. Mas muitas vezes nós não entendemos. O grupo de louvor já pode vir aqui à frente, e ficamos parados, imaginando que Ele vai fazer, porque o pastor falou que Deus vai fazer. Ele já fez. Porque o pastor falou para mim que Deus vai me dar. Ele já te deu, basta você confiar. Já tinha sido dado para Davi o reinado, ele já era ungido rei. Deus não ia fazer mais nada para ele, já estava feito. Agora Deus só estava preparando. Eu gosto muito dos textos de Tiago capítulo 1: tende por grande gozo quando passares por diversas tentações, porque depois você é aprovado. Só que você tem que passar, irmãos. Mas qual que é o problema? Não sei se vocês entenderam bem a pregação. Presente, passado e futuro. Esse é o problema. O teu presente, o teu atual, pode ser o seu deserto neste momento. O seu passado foi bom e fica te torturando. Mas você tem promessas para o futuro, você tem que esperar. Mas muitas pessoas, no setembro, tiram a própria vida, se suicidam. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, aqui próximo de nós, aqui nas cidades vizinhas aqui, um homem com a família inteira dentro do carro, irmãos. Estava vindo uma Scania de frente com ele, um caminhão, não sei se é Scania, um caminhão. Ele jogou o carro na frente do caminhão, morreu todos morreram, porque não conseguiu esperar, não conseguiu lidar com a sua mente, com o seu coração, não conseguiu entender que Deus tem propósitos, que Deus já fez tudo o que ele precisava para vencer, mas não conseguiu esperar, preferiu anular, preferiu fugir,
preferiu parar, tirou a vida da família inteira, colocou todos dentro do carro, às vezes prometendo alguma viagem, alguma coisa, mas já tinha decidido no coração acabar com aquela situação. Todos vamos viver momentos de deserto, irmãos. José viveu, nós já pregamos aqui. Moisés viveu, nós já pregamos aqui. Davi viveu, estamos falando aqui. Semana que vem nós vamos falar de outro personagem. Eu já vivi, estou vivendo desertos, momentos que você não tem sonhos, você não tem condições de tomar uma decisão, porque você está no deserto. É momentos onde, eu sempre gosto de usar essa analogia, e quem me conhece, quem presta atenção nas pregações, já aprendeu isso. No deserto é igual areia movediça, quanto mais você mexe, mais você afunda. No momento de deserto, irmão, você tem que ficar parado, você não faz nada, porque tudo que você fizer, é como nas leis, né? Vai ser usado contra você mesmo. Então é melhor você ficar parado, mas vai chegar um momento onde o teu deserto vai passar, porque tudo passa, tudo acaba, como acabou na vida de Davi, o deserto, e ele foi colocado como rei no mesmo dia da morte de Saul, no mesmo dia que Saul morreu, que chegou a informação, morreu Jonathan e morreu Saul, que era o filho dele, ou seja, não tinha mais herdeiro do trono. As pessoas pegaram Davi, levaram e consagraram ele como rei. Agora eu vou te perguntar, por que não fizeram antes? Porque não era o tempo. Por que aquelas pessoas não pegaram Davi antes e levaram e consagraram como rei? Porque não era a hora. E quando você está no teu deserto, irmãos, as pessoas fogem de você, as pessoas não querem comunhão com você, as pessoas gostam, até falam bem de você, mas não estão te ajudando, não estão fazendo parte, porque é o teu deserto. Mas a hora que chegar um momento que foi determinado, aquelas mesmas pessoas vão te pegar e vão te colocar no altar. Aquelas mesmas pessoas que te deixaram vão te colocar por cima, porque vai chegar o momento, basta você esperar. Se coloque de pé nesta hora, igreja, vamos orar. Eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é a sua dificuldade, o seu problema, mas às vezes o que você precisa nesta hora é falar com a sua alma. A sua alma é a sua vontade, o seu desejo, é você falar para ela assim: calma, aquieta, vai dar certo, vai acontecer, porque Jesus já morreu na cruz, Ele já fez, basta a gente esperar, basta a gente confiar. Às vezes o que está precisando para você nesse momento é olhar para dentro de você mesmo e falar: por que está aflita, ó minha alma? Aquieta dentro de mim, espere em Deus e tudo vai dar certo. Feche os seus olhos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se a semelhança de homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Um dia Jesus esteve na terra, irmãos, e o seu presente naquele momento, a sua situação atual, conforme nós lemos nesses 3 versículos, era humilhação. E quando ele olhava para trás, quando ele olhava para as experiências que ele tinha antes, ele estava ao lado de Deus, era Deus. Mas o seu futuro era estar acima de todas as coisas. O seu futuro era ter um nome soberano, que se você continuar lendo a Bíblia, fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Um dia Jesus foi humilhado,
passou pelo deserto, mesmo sendo Deus, mesmo sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser Deus, mas ele decidiu ser humilhado. Davi, o grande feito de Davi, irmãos, foi cortar a cabeça de Golias. Esse foi o grande feito do rei Davi. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, fala assim junto comigo: pisou a cabeça do diabo. Davi cortou a cabeça de Golias, Jesus pisou a cabeça do diabo e nos deu direito à salvação, nos deu direito a vencer. Diga assim comigo: a minha situação atual não significa a minha derrota, mas eu estou sendo aperfeiçoado, estou sendo preparado para grandes coisas, e eu não vou desistir. Diga forte: não vou desistir, não vou desistir, porque o meu Jesus pisou a cabeça do diabo. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Põe a primeira parte dessa música aqui em cima. Eu nem tinha prestado atenção, mas agora Deus me fez prestar atenção no começo dela. Lutar contra as vozes. É isso que está ali, cadê? Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Teu maior adversário é você mesmo. Teu maior adversário são as suas experiências passadas, porque o inimigo usa isso para falar que você não vai conseguir. Jesus estava com Deus, humilhou-se a si mesmo, mas quando ele voltou para Deus, a Bíblia fala que ele está à direita do Pai. Todo o poder foi lhe dado, toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra foi lhe dado. Ele não tinha todo esse poder, porque o homem tinha entregue para Satanás quando comeu o fruto proibido. Mas hoje ele tem. A maior dificuldade, Simone, vem aqui, é você lidar com as vozes. As maiores lutas é você lidar com as vozes. E às vezes você está no momento de deserto, no momento de sequidão, como ele diz ali, numa terra seca, sem água, e você não tem ajuda de ninguém, você não tem companhia de ninguém, você não tem para quem se abrir, porque você tem que tomar cuidado até com quem você conversa. Mas como Deus disse lá no Samuel, 1 Samuel: não deixei te matar, eu te guardei, Davi, porque você ia reinar. E Deus está dizendo para mim e para você: não vou deixar te matar, não vou deixar tirarem a sua vida, porque você vai reinar. Tem coisas grandes e melhores para você, e você vai reinar. O deserto é necessário para você aprender. Amém, Jesus. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi fazia tudo corretamente, porque Davi foi sanguinário, Davi não soube educar bem seus filhos, Davi se envolveu com mulher casada, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele estava sempre disposto a ouvir e obedecer. Que o teu coração, que os teus ouvidos estejam dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. Davi sabia que aquele deserto não era o fim, que aquela caverna não era o fim, que as guerras, que as perseguições, que as lutas não eram o fim, que Deus tinha muito mais preparado para ele. Amém? Que o teu coração
seja como o coração do Senhor, do Davi, disposto a obedecer o Senhor. Amém? Feche os seus olhos.